E se teve um assunto que causou polêmica ontem, foi a decisão do governo de acabar com a isenção de impostos para encomendas internacionais de até US$ 50, que dá aí quase R$ 250. A confusão foi tanta que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisou explicar, dizendo que a intenção não é aumentar impostos, mas garantir condições iguais de concorrência. Segundo Haddad, o que está havendo é uma concorrência desleal de alguns sites e que isso está sendo investigado e pode ser coibido. Está sendo aí preparada uma medida provisória para regular essa questão e, segundo Haddad, essa medida pode ajudar consumidores e a economia brasileira por garantir igualdade de condições de concorrência. E não foi só o ministro. O governo federal avaliou que houve falha na comunicação no modo que a medida foi anunciada e isso confundiu os consumidores que ficaram pudesse aumentar o preço dos produtos comercializados em sites de e-commerce, como o AliExpress, a Shopee e a Shein. Isso fez o governo mobilizar influenciadores para tentar esclarecer o assunto. A primeira-dama, Janja da Silva, foi uma que foi às redes e disse que a taxação é para empresas, não para consumidores. Quem também tentou esclarecer o caso foi o empresário e influenciador Felipe Neto. Mas assim, o certo é que a gente ficou mesmo aí com muitas dúvidas em relação a esse assunto. Então, melhor mesmo a gente chamar alguém que entende o que está acontecendo e pode aí nos garantir respostas isentas sobre essa questão. Por isso a gente convida a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, para nos ajudar a decifrar essa nova decisão do governo. Boa tarde, professora. Obrigado por participar de novo aqui do Boletim. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui sempre com vocês. Nossa, que confusão, hein? Pois é, eu começo inclusive querendo saber, né, até para entender, como é que acontece atualmente a taxação sobre o e-commerce? Tipo, a partir de quanto a gente tem que pagar imposto, quem tem que pagar imposto? Porque acho que aí foi a primeira dúvida que ficou para os consumidores ontem, né? Isso. Então, eu vou dar aqui uma certa organizada aqui na linha de raciocínio, começando um pouco aqui o assunto de trás para frente. Então, assim, o que ficou mais ou menos na mídia falado e na dúvida com as pessoas era que o governo iria taxar as empresas asiáticas e tudo. Então, não há uma taxação, você não criou um imposto. O que acontece é uma burla, você burla o sistema para sonegar. Então, há uma permissão tributária onde duas pessoas físicas podem fazer remessas internacionais até US$ 50. Então, vamos supor, você quer entregar algo para alguém, enviar algo para alguém, você tem que fazer uma declaração, você faz o seguro e até o valor de US$ 50, você pode enviar isso para alguém no exterior sem problema nenhum ou receber sem nenhuma tributação. O problema todo está em cima da fiscalização e de como isso foi burlado, porque a empresa lá, a Shein ou a Shopee, o que for, é um marketplace. Então, ela gerencia várias outras empresas. Então, quando você no Brasil compra uma blusa, um sapato, o que for, você está comprando de uma outra empresa, de um outro CNPJ. Então, há uma tributação em cima disso. Se você tivesse fazendo essa compra de uma pessoa física, você poderia até US$ 50 não ter que pagar nenhum imposto adicional. Então, o problema todo está em que a empresa lá na China coloca no remetente que foi uma pessoa física que enviou. Então, essa é a primeira forma de você burlar isso daí. Outra forma é você fazer várias remessas menores para que nunca dê um pacote com mais de US$ 50. Então, você tem uma dupla sonegação. Então, são formas que você tem de sonegar. E, nesse caso, você tem todo um pacote aqui de receita que não entra. Você tem aí 7 ou 8 bilhões de reais que você poderia ter recebido ano passado. Já esclareceu muita coisa, inclusive o Ministério da Fazenda soltou uma nota hoje dizendo que a isenção para envio de encomendas no valor de até US$ 50 entre pessoas físicas, como a senhora está explicando aí, continua valendo. E aí eu queria saber, assim, na tua opinião, onde houve a falha de comunicação que fez esse problema todo acontecer? Foi culpa do governo? Foi culpa da equipe econômica? O que é que a senhora acha que aconteceu aí, que essa comunicação ficou tão truncada e fez toda essa confusão acontecer? Olha, essa confusão foi de um nível tal que você passou a divulgar a frase de que o governo vai taxar
o comércio para prejudicar os mais pobres. Quer dizer, é uma confusão inteira, porque não tem taxação nova, não tem. Eu não sei de verdade onde que isso começou, se foi uma fala do Ministério da Economia. O assunto todo começou na hora que você fala, bom, eu preciso aumentar a entrada de receita para o caixa. Nós precisamos diminuir a sonegação no país. E esse é um assunto, como teremos outros futuros que precisamos e esperamos que o governo acerte na comunicação dele para que a gente não tenha esse outro bafafá. Mas essa daí é uma questão muito importante, ou seja, o erro de comunicação foi tão profundo que hoje era para a gente estar aqui discutindo, Rafael, a importância e como isso vai ser positivo para o país. E a gente está aqui tentando desvendar esse nó aí que foi dado. Então, só para a gente finalizar, eu queria saber se, na tua opinião, essas gigantes como a Shopee, a Shein, elas são uma ameaça à economia brasileira, como muitos empresários gostam de dizer? Não, elas não são ameaças, elas são outras empresas que estão no negócio. O que você precisa fazer é literalmente retirar a sonegação que está embutida nisso. Porque se você, colocando a tributação correta, tirando a sonegação, as pessoas vão querer continuar comprando os produtos. E pode ter uma queda de venda dessas empresas? Pode haver uma queda de venda nessas empresas e há um ajuste todo com relação a esse preço. Então, os preços vão subir quando você retirar isso? Sim, porque o valor deles não era real. Esse daí é que é um ponto importante. Então, como o valor não é real, quando você resolve que você quer abrir uma loja e pense numa empresa média, numa empresa pequena, não estou nem falando das grandes varejistas, e você quer vender roupas, sapatos no Brasil, você tem que seguir as regras tributárias, você tem que contratar funcionários, você tem as regras trabalhistas, você tem todas as despesas administrativas. Então, há uma concorrência desleal, sim, nesse ponto. Então, você fazendo esse ajuste, você diminui esta desigualdade e também ajusta o caixa do Estado, né? Que é o que a gente quer. Professora, você sempre ajuda a gente a entender melhor a economia. Te agradeço pela participação.